Aprovada, professor Almeida Júnior, canal Bora Atualizar, com uma super aula referente a uma temática que está associando sempre, infelizmente, junto à Organização Espacial Brasileira e também nos temas atuais, arbitrariedades, desigualdades, autoritarismos, tá? Negligências, privilégios e acessos. Acessos esses permitidos, acessos esses não permitidos. Essa temática, ficou curioso? Então espera só um pouquinho. Solta a vinheta, papai! Fala, turma boa, professor Almeida Júnior, Geografia e Atualidades, de uma forma eficiente e eficaz para te ajudar no teu tão sonhado exame de seleção. Começamos nossa temática falando sobre os 4 grandes desafios urbanos brasileiros. Repito, os 4 grandes desafios urbanos brasileiros da atualidade, tá? Para começar sobre isso, nós devemos lembrar que as nossas cidades, a maioria esmagadora delas, foram originadas de forma espontânea, tá? Então, com essa forma espontânea de surgir os grandes, os médios e os pequenos centros urbanos brasileiros, infelizmente, trouxe uma pegada, trouxe uma informação, trouxe um fato geográfico, tá? Que infelizmente ainda perdura na nossa organização política, espacial e administrativa brasileira, que são as áreas urbanas segregadas. Sabemos muito bem que segregação ela pode partir de questões étnicas, ela pode partir de questões de nacionalidades e também a partir das questões de classes sociais. Mas essa segregação que eu te convido a participar nessa aula, tá? É sobre a segregação urbana. Já que essa segregação urbana ela é originada a partir das aglomerações urbanas. E você sabe que uma das grandes características dos centros urbanos brasileiros é apresentar-se de forma dinâmica. E essa dinamicidade ela está atrelada à formação de aglomerações urbanas. E tais aglomerações urbanas é justamente aí que a gente tem a famosa segregação de causa, de origem, de espaço, tá? Urbana. Onde você vai ter um discurso do centro com as periferias. Então você tem hoje uma ideia de círculos concêntricos. Então você tem um centro que vai se alargando, e aí você tem a formação, tá, rápida, a formação súbita, a formação desordenada, sem acompanhamento das periferias. E é justamente aí, meu querido geoaprovado, minha querida geoaprovada, aqui do canal Bora Atualizar, deve se apegar. A formação da segregação urbana brasileira ontem, hoje e infelizmente amanhã, ela é baseada na questão das fragmentações espaciais urbanas. Então, vamos aqui. Quando nós falamos segregação urbana, automaticamente você vai associar o quê? A periferização. Você vai associar a marginalização, e é justamente essa periferização, essa marginalização da construção, organização, se é que pode chamar de organização, a espacial urbana brasileira, a partir das fragmentações. E essas fragmentações, para deixar mais claro ainda essa informação, é só você lembrar, tá, que essas áreas marginais, essas áreas periféricas dos centros urbanos brasileiros, elas se encontram sobrecarregadas de necessidades, de serviços a serem feitos, tá, de organização espacial, e aí você vai associar as ocupações irregulares, tá, em relação a essa forma fragmentada e sobrecarregada de formar as chamadas periferias das cidades brasileiras. Associado a isso, você não esqueça jamais a segregação urbana, o desafio número 1 das cidades brasileiras, é esse discurso, é essa disputa, é essa batalha entre o centro, tá certo, e as periferias. Por que isso? Porque a cada dia, lembra da característica que eu falei das cidades brasileiras? Dinamicidade. A cada momento nós temos novas centralidades. A cada momento surgem novos bairros, novas aglomerações urbanas dentro das já existentes aglomerações urbanas. Viu como é super dinâmico? E aí você tem a formação de bairros que na realidade trazem, vez por outra, trazem toda a infraestrutura para si
deixando escasso essa mesma infraestrutura nos bairros circulares ou nos bairros concêntricos, tá? Então, associado a isso, não esquece, a segregação urbana, ela está atrelada ao quê? A ambientes sem opções sociais. E essa ausência ou essas ausências de opções sociais vão estar refletidas na ausência também de opções espaciais, como, por exemplo, de ocupações. Tá? Então, lembre-se disso. Cada vez mais nós temos uma sociedade desorganizada com relação aos centros urbanos, tá certo? E aí você diz assim, caramba, mas o que a segregação urbana é? Ela é duas coisas, tá? Ela é fator e ao mesmo tempo ela é reflexo. Boa essa dica, não é verdade? Associado a isso, fator e reflexo de quê? De uma condição social, tá? E essa condição social se deu e se dá, infelizmente, ocorrerá mais ainda ao longo dos próximos anos, tá? De forma fragmentada. E essa condição social estipulada por conta dessa desorganização, ele está observando que a segregação urbana, o desafio urbano número 1, ele é tanto fator quanto reflexo. Vai enfraquecer e já consegue fazer esse enfraquecimento de quê? Das relações sociais. Consegue fazer o enfraquecimento dos contatos, tá? Contatos de quê, professor Almeida Júnior? Os contatos entre os diferentes, tá? E isso, o contato com a tolerância. Então você vê hoje, tá? As disputas, aí você vê hoje os conflitos urbanos por conta disso, dessa segregação urbana. A intolerância praticada em diversos ambientes geográficos do mundo e do Brasil está muito mais intenso agora, principalmente nos centros urbanos brasileiros. Fruto de quê? Dessa segregação urbana. É ou não é um grande desafio para as cidades brasileiras? Consequências? Vamos embora. Nós temos, por exemplo, cada vez mais as pessoas morando longe do seu local de trabalho, longe do seu local de estudo, né? Sua escola, sua creche, tá? A sua escola de educação básica, a sua universidade. Consequências da segregação urbana, nós temos um deslocamento cada vez mais precário, tá? E esse deslocamento precário ou ruim, atrelado a ônibus, a metrôs, tá? A trens super, mega, hiper lotados, tá? Mais uma consequência, as aglomerações descontroladas, tá ok? E o pior, essa segregação urbana ainda ocasiona uma consequência muito em voga, tá? Na desorganização espacial das cidades brasileiras. Eu falei desorganização, que é a presença das milícias, tá? A presença do poder paralelo, ou melhor, aquele governo instaurado de forma, vamos colocar assim, intencional e privada, tá? Consequentemente, gerando em algumas áreas, tá? Das cidades brasileiras, o intenso processo de desvalorização. Boa essa? Esse foi o desafio número 1. Vamos para o desafio urbano número 2. O que vem ocasionando, tá, junto às cidades brasileiras. Qual é a temática, Almeida Júnior? Poluição sonora, tá? A Organização Mundial da Saúde diz que esse excesso de ruídos, ele é tolerado até 50 decibéis. Mas facilmente, essa é boa, facilmente as cidades brasileiras batem 70 decibéis, tá? E esse excesso, essa abundância de ruídos, ele afeta tanto a saúde física como também a saúde mental, tá? Pesquisas recentes afirmaram que 20% das pessoas que moram em cidades não têm um sono tranquilo, tá? Nós vamos estar batendo aí a cabeça de 1,8 milhões, por exemplo, de britânicos tem esse problema associado ao excesso de ruídos. Então, é tanto um problema, um desafio urbano mundial, logicamente, por que não seria um problema urbano associado, desafio urbano associado à questão brasileira? Quais são as origens? Transporte urbano, eu posso citar na questão de buzinas e sirenes, atreladas à questão de construções, tá? Juntamente com o quê? Com aparelhagem de som, tá? Almeida Júnior, mas quem é que regula, né, esses decibéis? Quem é que mede? Quem é que mensura? É a partir da competência municipal. Mas há de se ressaltar que existe uma lei, tá, federal, porque o excesso de ruídos, a poluição sonora, desafio número 2, ele é considerado um crime ambiental,
tá? É justamente a lei 9605/98, tá? As consequências desse desafio urbano nas cidades brasileiras. A partir dos zumbidos impermanentes, constantes, acompanhado do aumento do estresse, acompanhado da intensificação e amplificação dos índices de ansiedade, atrelados a distúrbios endócrinos, tá? E justamente ou a questão da insônia prolongada. É um super desafio para as cidades brasileiras. Desafio urbano de número 3, tá? Qual é, Almeida Júnior? Esse desafio, ele está associado principalmente à questão das estações chuvosas, da estação chuvosa no Brasil, que são justamente as enchentes. Vamos deixar claro aqui no canal Bora Atualizar que as enchentes, elas têm origem natural e têm origem principalmente antrópica. Na realidade, a chuva, quando acumulada, em especial nos rios, esses rios vão transbordar. Aí a enchente, literalmente, por causa ou por gênese e origem natural. O que acontece é que as sociedades urbanas, por isso é o terceiro desafio, tá? Amplificam o que é natural, geram um problema ambiental, tá? Então vamos entender aqui mais uma vez, quais são os fatores de desafio urbano número 3? Enchentes. Você vai lembrar que são tanto fatores de ordem naturais, como fatores também de ordem estruturais. Estruturais, impermeabilização do solo, acompanhado de lixo acumulado, não só em boca de bueiro, mas em toda a extensão. Lembra que as cidades brasileiras são segregadas, acompanhada de desmatamento, queimadas margens dos cursos fluviais, tá? Atrelada a uma urbanização desordenada, criatura, tá certo? Então você vai ter o quê? A ausência ou a ineficácia do planejamento urbano, tá? Então vamos só fazer aqui uma equação geográfica, vamos colocar assim. Lembre-se, as enchentes é de aspecto natural, tá? Aí você tem a presença do homem, o homem amplifica, tá? Essas inundações, essas áreas de inundações, principalmente quando faz uso de quem? Do recurso natural solo. Tá? Só para você entender por que é um grande desafio urbano, só para você ter ideia, em 2020, através das enchentes, tá, foram 71 pessoas mortas no Brasil, 75 pessoas feridas por conta das enchentes. Tá? Outro dadozinho, foram mais de 10 mil pessoas que ficaram desabrigadas em 2020, mais de 70 mil brasileiros em 2020 ficaram desalojados. Só para você ter ideia como as enchentes são um grande desafio para o Brasil, só para você ter ideia, a região que mais sofre com isso, e o ano 2020 é uma prova disso, foi a região sudeste. Só para ter ideia, foram 3,6 bilhões gastos só com secas, queimadas e as enchentes. Para especificar mais, só o estado de São Paulo, tá? Botou para fora dos seus cofres aproximadamente, vem cá, 110 milhões de reais para o combate às consequências do terceiro desafio urbano, que são as enchentes. Vamos para o quarto? Vamos para o quarto desafio urbano, que cada vez mais assola o Brasil e o mundo, mas aqui é especial, o Brasil, água. Mas qual tipo de água, professor Almeida? Água potável. Tá certo? Água potável. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Observe bem, tá? Hoje nós temos a questão vamos começando básico. Cada vez mais você tem hoje o problema da precipitação, da precariedade, tá certo? A prestação de serviço de distribuição de água, ou seja, abastecimento de água no Brasil. O problema da água potável no Brasil é um problema de distribuição. Tá? É o problema de distribuição. Por quê? Porque aí nós temos a questão da ausência. O quarto desafio urbano brasileiro, que é a água potável na casa dos brasileiros, é o problema de ausência. O problema de ausência de quê, professor Almeida? De planejamento e manutenção. Tá? Só para você ter ideia, deixa eu te relatar alguns fatos para você entender como, por que é um grande desafio. 83,7% dos domicílios do Brasil têm acesso à água. Olha o número, 83,7%, tá? Segundo o PNAD contínua. Há mais de 5 milhões de brasileiros, tá certo? Não têm acesso a essa água.
principalmente nos grandes centros urbanos. Tu tá entendendo como é um grande contraste? Tá? Mais um fato para você, cerca de 35 milhões, mais de 35 milhões de brasileiros, tá certo? Não tem acesso a essa água potável. Tu tá entendendo qual é o número? Repito, 83,7% dos domicílios no Brasil tem, na pesquisa nacional pela amostra do domicílio contínua, tem a presença do abastecimento. Agora, qual é o problema? É o planejamento e a manutenção. Tem um cano, mas não chega a água potável. Percebe? Por isso que é um grande desafio urbano brasileiro na atualidade. Quer ver mais um dado? Só em termos de... Olha a questão da manutenção. Só em termos de perdas, gira na casa dos 39,2%. São 7,3 mil... Repito, 7,3 mil... Tá acompanhando o que, professor? Pessoas, certo, que jogam água fora. São 7,3 mil piscinas olímpicas por mês? Por ano? A cada 24 horas as pessoas jogam fora. Percebe como é um grande desafio das cidades? Só para você ter ideia, 18%, tá certo? Da água que abastece as cidades no Brasil são de águas provenientes de subsolo. Mas só para você ter ideia como é um grande desafio nas cidades brasileiras, só para ter ideia, são 4.329 metros cúbicos todo santo dia despejado de esgoto. Adivinha onde? No mesmo subsolo que abastece as cidades brasileiras. Traduzindo, 10% agora, 10% da população brasileira sem água potável. Turma, são desafios provenientes de quê? Provenientes da falta de planejamento, provenientes da falta de plano diretor e estatuto da cidade sendo aplicado, tá? Tudo isso nos leva a ter esses grandes 4 desafios urbanos brasileiros. Gostou da aula? Gostou do vídeo? Deixa aqui seu like que ajuda demais a gente no nosso canal. Eu, como sempre, sou o professor Almeida Júnior e, como sempre, te desejo bons estudos e até o próximo vídeo.